a sua Growth Class, seu kickoff, direcionou o cliente aqui para a próxima etapa, deixou claro qual que é a jornada dele daqui em diante, daquele momento em diante, e aí você foi para dentro de casa como um bom consultor para começar a construir então o seu primeiro board, que tem o objetivo de identificar a trava, trazer pesquisa de mercado, começar a construir a árvore de realidade atual, já com a árvore de realidade futura, com a solução para a gente poder atacar a causa raiz do problema do nosso cliente, já com um plano de ação claro para poder ser construído no board seguinte. Então esse é o board de validação que você começa basicamente aqui, passando pelo seu cliente em cada uma das etapas do que ele vai ver na call. Tá? De novo, assim como lá na Growth Class era importante a gente definir o sumário para que o cliente relaxasse e entendesse como vai funcionar a call sem ter que ficar pensando quanto tempo vai durar, aqui é a mesma coisa. Então a gente reforça para ele, cara, ó, vamos começar pela sua árvore de objetivos, seu mapa de objetivos, onde a gente quer chegar, junto com a nossa pesquisa de mercado, né, que é para justamente fazer esse matchmaking entre o seu objetivo versus o mercado que a gente tem para poder buscar e para puxar essa construção do objetivo na prática. Depois a gente entra na etapa de diagnóstico, né, pegando todas as auditorias e travas, para cada uma delas a gente tem aqui um material claro para poder justamente a partir disso trazer a sua árvore de realidade atual e a identificação da sua trava. A partir dela, a gente inicia o nosso processo de construção da árvore de realidade futura, que é onde a gente vai aplicar a nossa solução. Justamente a partir disso que a gente se inicia para iniciar a construção do seu planejamento estratégico, a sua estruturação realmente de marketing e vendas, com a entrega dos seus artefatos, etc, que é algo que acontece no board seguinte. Então nesse aqui, o objetivo, como o próprio primeiro slide sugere, é identificação da trava, criação da solução, tá certo? Vai durar em torno de 1h30 e agora vem comigo então para passar por cada uma das etapas aqui de como que a gente gera valor em cada um dos itens que a gente vai trazer aqui para o nosso cliente, com segurança, confiança e mostrando que a gente entende realmente do método e do negócio desse nosso cliente. Primeira coisa, a gente terminou o board anterior reforçando sobre a meta, o objetivo desse cliente. Isso a gente fez para poder mostrar um pouco mais sobre como a gente precisa garantir os fatores críticos de sucesso, bem como os requisitos necessários para que aquela meta seja atingida. Aqui, a gente começa por aí. A gente já vai fazendo aqui para o nosso cliente uma visualização completa do IOMAP, né, do nosso árvore de objetivo, nosso mapa de objetivo, e a construção desse IOMAP ponta a ponta você acompanha aqui nesse bloco, certo? Tem um procedimento operacional padrão certinho, você vai acompanhar aqui, tá na descrição, tá no nosso material todo lá do produto. O meu intuito aqui nessa apresentação é te conduzir pelo storytelling, de como você leva, e não a execução minuciosa de cada um dos itens, até porque você tem um procedimento operacional padrão para isso, tá? Então, a gente começa aqui fazendo exatamente aqui essa alusão à meta do cliente. Ó, então, a partir de tudo que a gente fez aqui no nosso primeiro encontro da validação, que você trouxe no seu diagnóstico, que você respondeu, a gente tem então que essa é a nossa meta. Reforço que, dentro do que a gente fez de avaliação do seu negócio, esses são os fatores críticos de sucesso, e para que eles sejam atingidos, a gente tem esses requisitos necessários, perfeito? E agora vamos entender o seguinte, uma vez que a gente sabe onde a gente quer chegar, nós precisamos entender se tem de fato aqui espaço para isso, se a nossa meta está coerente, e se a gente de fato consegue buscar isso no seu mercado endereçado. Uma alusão, né, que você pode fazer aqui é o próprio planejamento que a gente tem como empresa. Você, por exemplo, investidor V4, sabe que até 2030 nós vamos estar ali faturando $1 bilhão. E por que a gente sabe disso? Porque a gente sabe qual é o mercado potencial, a gente sabe quanto que essas empresas compram, a gente sabe o initial pay desse cliente, a gente sabe que ele coloca o dinheiro dele em mídia, tech, serviço, a gente desenvolve as nossas soluções e faz o nosso go-to-market 100% baseado nesses dados. Então, se o nosso cliente está aqui com uma meta bem definida, nos resta entender, ela está lastreada em pesquisa de dados de mercado coerentes para dar segurança e confiança nos próximos 5, 10 anos desse cliente. É aí que está o poder dessa entrega. É dar a confiança de que os passos que eles estão dando e que a gente está ajudando agora eles a partir desse momento são passos firmes em terreno sólido, certo? São essas palavras, inclusive, que a gente pode usar aqui. E aí é basicamente a partir daqui que começa, de fato, a nossa pesquisa de mercado. Disclaimer, isso aqui é uma entrega que você já faz na estruturação. Você já faz essa entrega na estruturação. A gente está envelopando ela dentro de uma narrativa muito mais talk-friendly, ou seja, muito mais dentro do contexto do talk e com um encaminhamento para monetização muito maior, vocês vão ver dentro das próximas etapas. Então aqui ele começa na etapa de transação, faz análise de mercado, né? Então ele identifica a partir das pesquisas, e aí tem lá no POP também, tá? Tem lá no POP quais são as fontes de dados que vocês podem utilizar, para além do chat GPT, Gemini e afins. Então as fontes que acabam nos ajudando a fazer uma pesquisa de mercado confiável, né? Então TAM, Samsung, market share, como que ele está em relação aos seus competidores. Então tudo isso que faz com que a gente consiga identificar se de fato nós estamos no caminho certo em relação àquela meta. Ao final da pesquisa de mercado, que é uma coisa que você pode gerar valor de inúmeras formas aqui, né? Você pode trazer informações críticas do setor do cliente, pode mostrar dados que ele provavelmente nem viu ainda, e a gente tem aqui a possibilidade de concatenar tudo isso e fazer com que ele consiga realmente enxergar o potencial. E aí no final disso, depois inclusive de uma comparação com o mercado, com um benchmarking claro sobre os concorrentes dele, né, diretos e indiretos, a gente chega na nossa conclusão, que é o nível de assertividade do objetivo que ele fez com você no último encontro. É alto ou baixo? Aqui é o primeiro ponto do gato. O nível de assertividade que ele tem no objetivo, ele vai ser maior ou menor a depender da pesquisa de mercado que você acabou de mostrar para ele. Se ele fez essa pesquisa, se você fez essa pesquisa de mercado, você identificou que o potencial do mercado é brutalmente grande, muito acima do que ele tem como objetivo, tá? Até inclusive desproporcional, ele dá para crescer muito mais. É isso que é o valor dessa etapa. É mostrar, cara, eu acho que a gente é pequena, tá? Pra gente construir muito mais. Óbvio, cuidado com o balizamento e a expectativa, mas aqui a gente tá basicamente falando em termos matemáticos do potencial de mercado do cliente e reforçando, cara, é muito factível crescer isso que você tá propondo, né? Porque a gente justamente consegue corroborar com os dados que a gente viu. Ou é o inverso. Pode acontecer que esse cliente tá lá em Pirapora, por exemplo, tem pouquíssimo mercado endereçável para ele buscar, ele tem uma restrição de mercado, basicamente. Ele tem uma restrição que é baseada no potencial daquele mercado de absorver suas soluções. Ele é limitado pelo mercado. Então aqui é o momento também da gente começar a revisitar o objetivo quando for o caso. Na maioria dos casos, a não ser que o cliente seja lunático, a gente vai ter aqui uma questão de confirmação, né? Um momento de confirmação de um objetivo. Ou seja, se o cliente não estiver viajando muito na maionese aqui com o objetivo dele, a gente vai ter mais uma confirmação desse nível de assertividade do objetivo, o que demonstra que a restrição não é de mercado e que pode então ser uma restrição interna, que é onde a gente faz o link nesse storytelling para a próxima entrega, que é a análise diagnóstica. Então o que é o ponto aqui, cliente? Então, com base em todos esses pontos que a gente analisou, o seu objetivo é extremamente coerente, tem total fit, match com o seu mercado. Agora a gente precisa fazer a seguinte pergunta: se não é então o mercado que está nos restringindo, é o quê? E aí que entra a sua análise diagnóstica. Se ele contratou as auditorias, que são bem mais completas do que a análise diagnóstica pura, ele vai receber aqui também. Se ele contratou só o 10x puro sem auditorias, porque é um cliente que não tem muitos ativos para serem auditados, ele recebe aqui também. A grande moral da história é, se não é o mercado, o que então pode estar nos restringindo? E aí a gente começa a fazer então essa avaliação diagnóstica. Trava 1, vem e diagnóstico, faz o diagnóstico da trava 1. Trava 2, trava 3, trava 4 e assim por diante. Novamente, os procedimentos operacionais padrão para realização do diagnóstico das travas encontram-se em anexo lá no nosso portfólio, ponta a ponta. Para cada etapa tem um procedimento operacional padrão. Você não passa despercebido aqui por nenhum deles, tá? Então todos eles estão aqui contemplados no nosso playbook. E fora a nossa IA, nosso Copilot, nosso Jona, que está lá disponível também para você consultar, e ele vai estar municiado com todos os pops, ele vai saber te orientar como fazer cada um desses aqui também, tá? Então você fazendo toda a análise diagnóstica de cada uma das travas, você vai chegar na árvore de realidade atual. Novamente, a árvore de realidade atual, ela tem um pop específico para ela aqui também. Então o que você faz aqui no momento que você vai construir a árvore de realidade atual? Você vai usar os efeitos indesejados que já mapeou lá atrás e mais os efeitos indesejados que você foi identificando ao diagnosticar cada uma das travas. Por isso que ela entra aqui, essa árvore de realidade atual, né? Então ela demonstra que os problemas não são isolados, ela identifica as relações de causa e efeito e ela leva à identificação da nossa causa raiz, que por sinal é o que municia o nosso consultor a dizer categoricamente: cliente, nós identificamos a sua trava.
Então, é nesse momento aqui que a gente utiliza dessa ferramenta do LTP para poder mostrar por A mais B onde que está a trava do nosso cliente. Pode ser que seja exatamente a mesma trava que a gente já vinha discutindo lá no processo comercial e também no kickoff. Pode ser que não. Pode ser que a gente, durante o processo de análise diagnóstica, conseguiu identificar, aplicando o LTP, uma trava que não era necessariamente aquela que a gente estava se baseando. E tudo bem, é para isso que serve o processo. Então, identificamos a sua trava, show de bola. Daqui, a gente vai confirmar a trava com o nosso cliente. O cliente, faz sentido isso? Se você construiu bem a sua árvore de realidade atual, lembra, ele é um processo de pensamento lógico. Então, a chance é de que você realmente conduziu esse cliente para dizer que sim, confirmada. Essa trava é essa mesmo e beleza. Então, aqui esse momento de confirmação para poder construir todo o storytelling que vem logo em seguida. Se essa trava foi identificada e confirmada pelo cliente, nos resta então dizer, ó, qual que é de fato então a nossa árvore de realidade futura? Se essa é a nossa realidade atual e a gente tem um objetivo claro para buscar lá na frente, que são os 10 milhões, 12 milhões, 20 milhões, o que a gente tem que fazer então para resolver essa trava e conseguir efetivamente caminhar nessa direção? É onde entra a árvore de realidade futura. De novo, a árvore de realidade futura tem um procedimento operacional padrão certinho para que você possa aplicá-la, certo? A árvore de realidade futura, ela tem aqui o objetivo de fazer com que você consiga, a partir dos efeitos indesejados, combatê-los para que a gente consiga chegar numa solução sistêmica, não pontual. Lembra que a gente está combatendo a otimização local, tá? Então, a árvore de realidade futura, ela parte da premissa de que uma vez identificada a trava, nós vamos combater os efeitos indesejados com a nossa solução, a nossa injeção, de modo que a gente atinja efeitos desejados, certo? A partir dessa solução. E aí é onde a gente entra na aplicação da árvore de realidade futura, certo? Tem lá o procedimento operacional padrão certinho. Essa aqui é uma das que começa a utilizar o if then, né? Então, se a gente aplicar a injeção X, então a gente atinge o resultado tal. Pô, beleza. Se a gente aplicar a solução X, a gente atinge o resultado tal. Então a gente vai colocando efeitos desejados para fazer esse match com a nossa injeção, que é a solução que a gente está propondo para o nosso cliente. Parênteses. Você percebeu que foi exatamente no momento que você identificou a trava, que você já surgiu com a injeção? A injeção é a solução. Você pode usar o termo solução com o cliente, que é até melhor. Pô, eu identifiquei a trava e identifiquei a solução. A solução depende da trava. Então, pensa comigo. Se a gente está aqui identificando que a trava é uma trava relacionada aqui à área de qualificação ou de decisão, enfim, travas relacionadas à frente comercial, a nossa injeção tem que ter a ver com isso. Nossa solução tem que ser algo relacionado, por exemplo, à implementação, a estruturação do processo comercial com a implementação do CRM. Essa é a solução. Aqui, a dinâmica é, se nós estruturarmos o comercial com a implementação do CRM, então a gente começa a ter mais previsibilidade de receita e isso faz com que a gente atinja o nosso objetivo. É isso que é a aplicação da árvore de realidade futura. É a injeção combinada com os efeitos desejados que nos levam até a nossa meta. Então, é isso. Tem um procedimento operacional padrão certinho para você aplicar, tá certo? E aí, basicamente, daqui a gente fecha o primeiro board com alguns insights práticos. Então, pensa assim, você conduziu o seu cliente já pela pesquisa de mercado, fez a análise diagnóstica dele inteira, já introduziu a solução, só que você fala, cliente, calma, essa solução, ela ainda vai passar por toda a estruturação estratégica de marketing e vendas para que ela chegue para você com o cronograma certo de implementação, com todos os recursos necessários para que você consiga colocar ela em prática. Hoje, o nosso objetivo era fazer essa validação da trava, fazer a validação da solução, te trazer esses insights práticos aqui e te encaminhar para o nosso próximo board, que esse sim, traz o plano de ação completo para que a gente possa sair dali já com uma capacidade de executar, com um cronograma claro, forecast projetado, enfim, outras entregas que você já conhece também da estruturação. Então, o board 1 ele encerra nesse tom, de tipo, porra, acertamos muito na identificação da trava, acertamos muito na identificação da solução barra injeção. Agora, então, eu vou voltar para dentro, vou construir o plano de ponta a ponta com o meu time e vou te trazer aqui no dia tal, e aí você já combina essa data com o seu cliente também, vou te trazer no dia tal o plano de ação completo, com um cronograma de execução, já com cada um dos itens estruturantes que a gente combinou, com o seu artefato que você tem por direito na sua conta, para que você possa sair de lá com um forecast já de receita que se comporta de maneira mais eficiente quando a gente remove essa trava, você tem a clareza realmente de como é possível crescer a partir da execução do plano. Isso aqui vai ser entregue no dia tal. Fechou, cliente? Tamo junto. E aqui você faz a avaliação desse board, uma pesquisa de satisfação para te dar um tom, né, de como nós estamos em relação aqui ao andamento do projeto com esse cliente. Pensa que daqui, né, do início do projeto até aqui, se passaram entre 15 e 20 dias, vai depender do quanto que ele adicionou no carrinho dele de auditorias ou de itens estruturantes. Suponhamos que seja 15 dias, cara, aqui você já consegue ter, né, um dedo no pulso ali a respeito do feeling, né, desse cliente, de percepção sobre o primeiro impacto, o primeiro valor e assim por diante, tá certo? Então essa é a visão aqui desse board número 1, e a gente vai agora pro próximo board que já é o da conclusão.